Então, conforme prometido, estamos aqui na parte 3 do mesmo vídeo ainda. Olha como esse vídeo está longo. De memória de vídeo. Vídeo de memória de vídeo. É redundante, né? Sobre a memória de vídeo do seu TRS-80, tá? Já estamos na parte 3. Agora a gente vai ver recursos mais sofisticados, mais avançados, né? Na verdade, é um objetivo mais ousado que nós temos aqui, que é fazer a imagem espelhada de um desenho qualquer que você tenha na tela do seu micro, né? A gente tá, esse assunto de memória de vídeo está rendendo, né? Já estamos na parte 3. Puta que pariu, né? Eu achei que ia ser só em 2 partes. E ainda nem falei dos caracteres especiais. Puta merda, isso vai demorar. Olha só, eu quero chegar na parte de teclado, mas o vídeo é tanta coisa para falar que não deixa eu chegar na parte do teclado. E a parte do teclado é legal pra caramba também. Então, é, mas acho que é melhor assim, porque a gente vai passando mais conhecimento para vocês ficar bem mais interessante. E no final, quando juntar tudo, vídeo, teclado, aí vai ficar show de bola, tá? Pique do teclado com um pique poke no vídeo, juntando tudo, conhecendo isso aí, pô, você faz miséria no seu TRS-80. O único limitante, naturalmente, é a velocidade do BASIC. E, é claro, a resolução baixa gráfica do seu computador, mas isso aí não tem jeito, né? Então, conforme prometido, agora a gente vai falar sobre como espelhar uma imagem. Vamos lá? Mas a gente vai devagar, porque o assunto agora é consideravelmente mais complexo, tá? Então a gente vai aos poucos, até porque eu não quero assustar vocês, tá bom? Vamos lá. Então, aqui temos, você já deve estar careca de ver essa imagem, né? Nossos famosos blocos gráficos. Só que aqui está na planilha original Excel, tá vendo como é que eu fiz aqui, ó? Eu fiz uma planilha, isso é um truque legal, tá, para programador, já dou a dica para vocês. Eu fiz uma planilha com um monte de coluninha pequenininha, tá? E linhas fininhas também, de modo que você tem um quadriculado. E aí você vai pintando de preto. E vai fazendo, claro, na ordem em que os blocos gráficos estão numerados. Com isso, gerei essa imagem legalzinha aqui dos nossos blocos gráficos do seu TRS-80. Tá? Mas vamos ao que interessa. Dado um bloco, como é que eu obtenho o espelho dele? Ah, isso é legal, isso é interessante. Infelizmente, a coisa aqui não é tão simples assim, como obter o negativo. O negativo é muito fácil. Vocês lembram que é sempre o oposto aqui na ordem, né? Então, isso faz com que você simplesmente possa comandar 319, 319 menos o número do seu caractere, você obtém o negativo dele. Moleza. Isso é a coisa mais fácil do mundo, tá? Comparado com o que vai vir agora. Então, vamos aos poucos. Primeira coisa que eu quero saber é como é que eu obtenho o espelho de um bloco gráfico. Lembra, na parte anterior do vídeo, aliás, eu fiz uma besteira, eu tirei a imagem aqui da tela. Deixa eu botar de volta aqui, peraí. Não era para ter tirado. Lembra que um bloco gráfico se exprime em binários, em número binário dessa maneira aqui, e que esse dígito corresponde ao primeiro bit, ao primeiro pixel, desculpa, o primeiro bit aqui corresponde ao primeiro pixel, o segundo bit indo indicar para cá, tá? Indo da direita para a esquerda, tá? O segundo bit corresponde ao segundo pixel, o terceiro bit corresponde ao terceiro pixel, e assim até o sexto, porque você tem 6 pixels, né? Cada bloco gráfico é composto por 6 pixels, né? Matriz 3 por 2, tá? Dando 6 pixels, ok? Esse bit aqui sempre é zerado, você lembra dessa história, e o último sempre é 1, porque a gente começa sempre de 128, a contar a de 128. Lembra disso? Então, qualquer bloco gráfico eu posso, dado o bloco gráfico, sem fazer conta alguma, eu posso escrever direto ali em binário. É só ver quais pixels estão acesos e quais pixels estão apagados. E aí eu vou botando 1 nos que estão acesos. O resto é 0. Mole, né? Então, eu vou usar isso para obter o espelho. Olha só que interessante. Não, não é aqui. Já estou me perdendo aqui. Vamos tirar aqui para deixar até o fundo preto para não atrapalhar a gente. Vamos voltar para o Excel, tá? Esse aqui está no Excel. Vamos lá, cadê eu? Estou aqui. Efeitos. Olha só. Aqui, reflexão do espelho. Imagina que esse pontilhado aqui é o espelho, tá? Eu tenho um espelho bem no meio aqui, tá? Aí eu peguei uns blocos interessantes que não sejam simétricos, né? Lógico, na horizontal.
e que dá a imagem refletida no espelho. Aqui, assim, 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 tá vendo? E o último aqui não é outra coisa, tá? Isso aqui a gente vai ver depois, tá? Ignora isso aqui por enquanto, só até aqui, tá? Como é que a gente consegue inverter? Olha só. Primeira coisa, como é. Aquela história, vocês acham que eu já sabia isso de cabeça? Claro que não, eu não sabia. Foi um problema que eu mesmo me propus. Eu pensei, poxa, eu queria saber como é que eu obtenho, dado um bloco gráfico, como é que eu obtenho o espelho dele. Então, eu não tinha a menor ideia como é que fazer. Como é que eu podia fazer isso? O que eu fiz? Bom, o que se faz no caso desse, melhor dizendo? Primeira coisa, escrever ele em binário, porque fica mais fácil. Na hora que você coloca tudo na vida, aliás, como bom homem de exatas que eu sou, eu não nego as minhas origens. Como bom homem de exatas que eu sou, tudo na vida, quando você consegue botar em números, fica mais fácil de lidar. Tá? Não vai me chamar de tecnocrata depois, hein? Mas tudo bem. Olha só. Aqui. O que eu fiz? O que está feito aqui? Essa barra cinza em cima é só para marcar quais são os bits que correspondem a pixels. Lembra? São só os 6 primeiros. Esse aqui sempre é 0 e o último sempre é 1, que é o que começa a contagem a partir de 128, porque esse 1 nessa posição aqui em binário vale 128. Então, aí se for 10001, vai dar 129. 10 vai dar 130. 11, 131. E assim vai. Né? Número binário, contagem binária, ok? Então, para escrever ele é direto. É só ver quais pixels estão acesos, indo daqui para cá. Tá? Aqui sempre vai ser um zero, tá? Aqui sempre vai ser um zero. Isso aqui nunca muda. Nunca muda para bloco gráfico. Olha só o que está embaixo da barra cinza, tá bom? Os 6 pixels são 6 bits daqui para cá. Então, olhando primeiro a imagem original, tá? É o número de cima. O primeiro está aceso, 1. O segundo está aceso, 1. O terceiro está aceso, 1. O quarto está apagado, 0. Os outros dois estão acesos, 1, 1. Ok? Agora eu vou escrever em binário a imagem dele no espelho. É só olhar e escrever. O primeiro está aceso, 1. O segundo está aceso, 1. O terceiro está apagado, 0. O quarto está aceso, 1. E os últimos também estão acesos. Dá uma olhada aqui. O que parece que aconteceu aqui? Só de olhar os números. Olha lá. Aqui onde está azul, eu botei as cores diferentes só para chamar a atenção mesmo, tá? Esse par aqui inverteu. Ó. Né? Era 0, 1, virou 1, 0. Na verdade, cada par 2 a 2 inverte. Só que como isso aqui é tudo igual, 1, 1, 1, 1, para você tanto faz. Inverte e continua igual. Por quê? Porque tem simetria, óbvio, né? Olha só. Tanto a linha de cima quanto a linha de baixo são linhas que são simétricas no espelho. Então é 1, 1, 1, 1. Não vai mudar. Agora, essa linha do meio não. Essa linha aqui ela não é simétrica. Na hora que você reflete, ela inverte. Então 0, 1 virou 1, 0. Mas vamos pegar outro exemplo. Quanto mais exemplo a gente faz, mais claro fica. Pega esse aqui. Tá? Como é que a gente escreve ali em binário? Mesmo procedimento. Esses que estão fora aqui sempre são iguais, é 1, 0, tá? Isso é invariável, tá? Todo bloco gráfico tem o primeiro dígito 1 aqui, à esquerda, e o segundo dígito 0. Isso é invariável. Isso faz com que o número, lembrando, caia sempre na faixa 128 a 191 decimal, tá? Então, vamos seguindo sempre na mesma ordem, de cima para baixo, da esquerda para a direita, linha a linha, linha a linha. Então, o primeiro byte está aceso, pixel, desculpa, está aceso, não é byte coisa nenhuma, falei besteira. O primeiro pixel está aceso, 1. O segundo pixel está apagado, 0. Os próximos 2 pixels estão acesos, esse aqui também está aceso, 1. E o último está apagado, 0. Tá? Como é que fica a imagem dele no espelho? Para cá. Ó, o primeiro pixel está apagado, né? 0. O segundo está aceso, 1. Os outros dois estão acesos, 1, 1. Esse aqui está apagado, 0. O último está aceso, 1. Olha lá, de novo, olha lá. Cada par 2 a 2, ele inverte. Quando o par consiste de 2 números iguais, a inversão não é perceptível, claro. Porque isso corresponde, em termos de imagem, a uma linha
que é simétrica nesse plano aqui do espelho, tá? Que é o caso dessa linha no meio aqui. É igual, refletida, correto? Agora, em cima e embaixo, não. E faz sentido, né? Porque se você parar para pensar, olha só, cada linha do bloco não constitui de 2 pixels. Então, cada par de pixels aqui é uma linha, tá? Eu estou botando em fila aqui, mas ele é um pixel. Quer dizer, ele é um bloco gráfico, tá? Aqui eu empilhei, é como se eu tivesse pego isso aqui, na verdade inverte, né? E bota assim, mas não vamos complicar. É só lembrar que o primeiro, daqui a gente lê da direita para a esquerda, e o primeiro corresponde ao primeiro pixel, e eu já falei isso antes, tá? Então você já está sabendo. Olha só. Então, o importante é o seguinte, cada par de bits, se você ler daqui para cá, cada par de bits corresponde a uma linha do bloco. Então, para refletir no espelho, é só inverter. Aqui inverteu, mas ficou igual, e aqui inverteu também. E com esse aqui vai dar a mesma coisa, tá? Olha lá. Primeiro pixel aceso, segundo pixel aceso, terceiro pixel aceso, né? Aqui, aqui, aqui. E os outros todos apagados, 0, 0, 0, 0, 0, tá? Espelhou. Aqui, primeiro pixel aceso, segundo aceso, terceiro apagado, aqui 0, quarto aceso, 1. E os outros dois estão apagados também. Olha lá. Inverteu, mas continua igual. Inverteu aqui, 0, 1 virou 1, 0. Inverteu. Bom, essas alturas já entenderam qual é a lógica da coisa, né? Olha aqui, esse aqui. Não vou fazer tudo de novo, mas é a mesma coisa. Aqui, acredita que isso aqui está correto, escrito em binário, e aqui também, tá? Inverte para par. Cada cor aqui, cada cor é um par de bits, tá? Que corresponde a uma linha do bloco. Inverte, inverte, inverte. Tá? Então, qual é a ideia? Olha só. A ideia e qual é o problema também, tá? Nós já sabemos como, dado um bloco gráfico, obter o seu espelho, a sua imagem no espelho. Mas só tem um problema. Eu só sei fazer isso em binário, tá? Olhando bit a bit. Em decimal eu não consigo fazer, tá? Olhando para o número em decimal de qualquer um desses blocos aqui, não tem como eu enxergar o espelho dele. Eu só consigo enxergar essa inversão bit a bit, tá? Então o que eu tenho que fazer? Lembra que eu falei, não sei se vocês vão lembrar, no finalzinho da parte anterior do vídeo, na parte 2, eu falei que tinha 2 formas de fazer o espelho, lembra? Eu falei, a primeira seria a forma mais lógica, mas também é uma forma tão lenta, mas tão lenta que para todos os efeitos práticos é inviável, tá? Você vai ter que esperar uma eternidade para ele fazer uma inversão de uma tela inteira, por exemplo, tá? E tem a segunda forma, que é o truque sujo e que funciona muito bem, que é o que a gente vai fazer. A gente vai fazer os dois aqui, tá? Só para ninguém dizer que eu estou omitindo informação, tá? Então, qual seria a forma mais matemática, vamos dizer assim, mais cartesiana, mais lógica de fazer? Bom, vamos voltar para a tela... Opa, desculpe. Vamos voltar para aquela tela Vou deixar aqui, peraí. Oh, cadê minha setinha? Tá aqui. Vamos voltar para aquela tela dos blocos gráficos. É o que eu falei aqui, ó. Por exemplo, eu quero obter o espelho desse número aqui, desse bloco aqui, 151. Eu posso até catar ele aqui na lista, ó. Eu posso catar ele aqui. Quer ver? Tem que catar. Cadê ele? Cadê ele? Você vê como é chato fazer isso? Tá aqui, achei. 171. 151, 171. Olhando assim no decimal, não tem como eu saber que de 151 virou 171. Nesse caso até parece, né, assim, algum cara mais ingênuo poderia achar, mudou o número do meio. Não, isso é uma coincidência. É pura coincidência. Quer ver? Pega outro. Ó, esse aqui, ó. 166. Qual é o espelho dele? É esse camarada aqui, 153, tá vendo? Que relação em decimal eu consigo chegar entre 153 e 166? Nenhuma. Zero. Olhando em decimal, não dá para adivinhar qual vai ser o espelho, tá? Só quando eu olho em binário. Então, o que eu faria? Eu teria que fazer um programa para, olha só, ler da memória de vídeo usando PIC. Lembra de 15.360 até 16.383. Vou ler bloco gráfico por bloco gráfico. Qual o problema disso? Na hora que ele dá o PIC, eu recebo um número em decimal. Tá? O código SCI do bloco. Eu vou ter que ter uma rotinazinha no meu programa para converter esse número para binário,
e vai ser uma string binária, né, quando não entende número binário em Basic, tá? Em Basic só trabalha com decimal, tá certo? Só trabalha com base 10. Eu vou pegar esse número e converter usando uma rotinazinha numa string que vai ser de zeros e uns, que vai corresponder ao meu número binário. Por que uma string? Porque a string eu posso manipular caractere a caractere. Então, olha só, vamos voltar para o nosso desenho aqui. Lembra que eu vou inverter 2 a 2 aqui? Então, a string é ideal para fazer isso. Se eu faço uma rotina no Basic, eu jogo o número em decimal, que é o código do bloco, tá? Em decimal. Jogo para uma rotina que transforma ali numa string que corresponde a ele em binário. Aí eu posso usar o midstring indo posição por posição, indo 2 a 2 e invertendo. O que eu vou obter no final? Eu vou obter uma outra string que vai corresponder ao binário do código da imagem do espelho do bloco. Já viu que vai demorar, né? Vai ser um processo lento. E pior, o que eu faço com essa string? Nada, não dá para fazer nada com a string. Eu vou ter que pegar essa string, rodar uma outra rotina para ler ela caractere por caractere, dígito a dígito, quer dizer, dígito em traço, porque para o micro é uma string, são caracteres, tá? Vou pegar valor por valor e transformar de volta para decimal, porque aí sim eu vou ter o código decimal desse cara aqui. Aí eu posso pocar ele em cima do outro. Aí eu, né, estarei invertendo. Puta que pariu, né? Isso vai levar um tempo dos infernos, né? Como diria pessoal mais grosso aí. Brincadeira, nada contra regionalismos, tá? Eu até cheguei a fazer, tá? Mas demora muito, tá? Já vou avisando. Agora, basta fazer isso? Não. Tem mais um detalhe, que é o seguinte. Para facilitar o entendimento, vamos fazer uma coisa. Deixa eu pegar aqui aquela imagem que eu tenho do cara simpático aqui. Aqui, ó. Eu chamo isso de minha obra-prima aqui, tá? Eu sempre acho engraçado esse desenho. Olha só. Como é que a imagem é espelhada? Eu quero pegar essa imagem e virar ela assim, né? Como é que a imagem é espelhada? Não basta pegar cada bloco e virar. Eu tenho que pegar cada posição e jogar lá para o outro lado. Não é assim que uma imagem inverte no espelho? Ó, primeiro caractere vai trocar. Eu vou trocar o primeiro caractere com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim por diante. Até chegar aqui no meio, trocar os dois do meio um com o outro. Né? Porque o número é par de caracteres. São 64 caracteres, tá certo? Então eu vou ter que fazer. E não basta trocar, eu vou ter que pegar cada bloquinho desse aqui, pegar o número dele, passar para binário, fazer a troca dos bits, 2 a 2, lembra da figura no Excel? Vamos supor, desse aqui, primeiro da linha e do último da linha. Aí, já tendo os invertidos, eu tenho que ainda trocar. Quer dizer, o inverso desse, o espelho desse vai ter que aparecer aqui. E o espelho desse vai ter que aparecer aqui. E assim por diante. Vamos supor que isso aqui fosse simétrico, tá? Eu pegaria o bloco gráfico que corresponde a essa figura aqui, passaria para binário, trocaria bit, cada par de bits, inverteria para ter o espelho, passaria para decimal de volta e faria o mesmo com o oposto dele aqui, o simétrico aqui em relação ao centro da tela, tá? E aí imprimiria o espelho desse aqui do lado de cá e o espelho desse aqui do lado de cá. Dá um trabalho do cacete, né? Mas eu fiz. Porque eu sou teimoso, tá? Às vezes até meio burro, tá? Mas mais do que tudo teimoso. E eu vou pegar ele aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Tá cheio de programa aqui. Vamos pegar aqui um para mostrar. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? ESP-BIN, que é de espelho binário. Vocês vão ter ideia agora da lentidão absurda que esse processo consome, leva. Aliás, não dá run direto não. Peraí, deixa eu parar aqui, Ó, eu vou mostrar como é que eu fiz. Primeiro, vamos lembrar, primeiro ele lê, esse desenho é igual, ele vai ler a imagem e vai imprimir na tela. Lembra que a imagem está, esquece essas linhas aqui por enquanto, tá? Isso aqui é o espelho propriamente dito, tá? Depois a gente vai chegar nele, tá? Ó, lembra que a imagem está nos datas aqui?
que eu falei, eu prometi que algum dia eu vou mostrar como é que faz isso. Porque para chegar lá a gente precisa explicar outras coisas antes, tá? Então isso vai ficar para um vídeo posterior. Mas acredite, dá para fazer, tanto que está feito aqui, tá? E depois que você descobre, depois que você aprende como fazer, é mole, tá? Mas por enquanto acredita que dá para fazer isso assim, tá? Então, primeiro ele lê os datas, ok? E vai imprimindo na tela. O último, lembra aquele último ali de pouco, em vez de printar, para a tela não fazer o pum, né? Aquela coisa. Agora vai começar a nossa, a nossa, como é que diz? Nosso trauma aqui, tá? Só um detalhe aqui. Eu poderia ter começado em 15.360, tá? Mas eu somei 3 linhas aqui. Por quê? Por quê? Porque o processo é tão lento, que eu vou botar a imagem para vocês entenderem. O processo, deixa eu dar, ele já está correndo aqui, mas é super lento. O processo é tão lento que eu pensei, essas primeiras linhas aqui é tudo igual, não tem que inverter nada. Demora tanto que eu vou perder tempo ficando invertendo o que não precisa inverter. Então vou passar direto por essa linha aqui. Então, só por isso, tá? Não é nenhuma razão mágica, não é nenhum truque, nada disso, tá? Que eu comecei nessa posição aqui. Eu simplesmente somei 15.360, que é o início do vídeo, mais 3 linhas, para não ter que ficar perdendo tempo invertendo linha que é tudo verde igual, que é bobagem. O troço já é lento para burro, tá? Então a gente precisa perder mais tempo ainda. Então já começa a ter informação. Claro que eu já adaptei isso para esse desenho específico. Claro, se fosse para um desenho genérico, ele teria que ler a tela inteira, evidentemente. Né? Aí o que ele faz? Olha só. D igual a pic i, né? Lógico, eu estou correndo no for, as posições de memória do vídeo. D igual a pic. Aqui eu só 42 é o código do asterisco, tá? Desse asteriscozinho aqui. Isso aqui é só para eu ir sabendo onde ele está lendo. Senão a gente fica perdido. O troço é tão lento que se ele não dá uma indicação de onde ele está lendo, a gente fica sem saber. Será que travou? Será que ele ficou maluco? Não sei. Então, você vai ver que tem um asterisco correndo aqui, que é para mostrar qual posição ele está lendo, tá? Então é o 42, é o código do asterisco, tá? Aí eu copiei aqui esse valor aqui no D, tá? Aí o que ele faz? Ele checa para ver se isso aqui é um bloco gráfico mesmo, se é maior que 127 e se é menor que 192. Por quê? O bloco gráfico sempre é entre 128 e 191. Por que eu faço isso? Porque se por algum acaso na tela tiver alguma coisa que não é bloco gráfico, ele não vai fazer nada, ele não tem como inverter. Não dá para fazer espelho de caractere. não por software, só por hardware, tá certo? Se você mexer no gerador de caracteres, lá no chip, lá, mas aí é barra pesada, tá? Aí é hardware, é outra história. Tá? Pelo Basic não dá para fazer não, nem por linguagem de máquina, tá bom? Isso dá para inverter desenho, bloco gráfico, tá? Então, qualquer coisa da tela que não seja bloco gráfico, por isso que ele checa aqui, tá? Então, tá na faixa? Então vá para 800. 800 é uma subrotina que eu fiz aqui. Conversão decimal binário, tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui, senão a gente vai perder muito tempo, tá? Mas acredite que isso aqui é uma rotinazinha muito simples, que pega um número decimal que eu passei na variável D, por isso que eu... Tá vendo? Essa é a variável D aqui. Ele pega esse D e gera, no final, uma variável BI, string, BI de binário, tá? Que vai ser uma variável string que vai ter o binário correspondente àquele decimal. E aí ele volta. Pronto, devolve. Deixa eu voltar lá para onde a gente saiu. A gente saiu da linha 50, não é isso? Estávamos na linha 50, que foi onde chamou a subrotina. Tá, é isso aí. Então, recapitulando. Se é um bloco gráfico, chame a subrotina 800, tá? Por quê? Ele vai retornar uma variável BI string que contém o binário correspondente ao código do bloco gráfico. Olha que trabalho. Aí, aqui, ele vai fazer a troca. Olha que troço chato. Ele vai... Por que ele vai de 3 a 8? É porque, só para vocês entenderem, deixa eu botar aqui. O número em binário é escrito assim, não é? Os pixels correspondem aos bits lidos da direita para a esquerda, tá? Sendo que esses dois últimos dígitos, dois últimos bits aqui não entram na nossa história, tá? Aqui é sempre 1 e aqui é sempre 0. Então, mas string, isso aqui está armazenado como uma string, lembra? String, o micro lê da esquerda para a direita. Então,
eu vou começar a ler da terceira posição, que é o terceiro bit aqui, entenderam agora? E vou usar um step 2, step 2 no for. Por quê? Porque eu vou pegar de par em par. Eu vou ler primeiro esse par, depois vou ler esse par, e depois vou ler esse par. Entenderam? Olha lá. É isso que ele está fazendo lá. Vai levar de 3 até 8, step 2. Tá? Por quê? Porque a posição 1 e a posição 2 não faz parte da descrição do pixel. São esses 1 e 0 aqui. É sempre 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0. Isso aqui não me dá informação nenhuma. Tá? Isso, eu não tenho que mexer aí. Eu tenho que mexer a partir do terceiro dígito. Tá? Aí ele pega a bitstring. Tá? É o primeiro caractere, que seria o primeiro bit dessa posição da 3. Aí o C2 aqui, você viu que ele fez J mais 1? Aqui ele fez J, que é onde ele está, no for, aqui ele fez J mais 1. Aí ele pegou o bit seguinte. Aí ele usou uma variável de troca, aqui só para fazer a troca. Aí ele vai, na verdade, ele vai trocar um com o outro. Tá? Aí ele reescreve, usa a instrução bitstring, tá? Para fazer para inserir o caractere onde eu quero, na string. Isso é uma função que só tem no DOS, lembra? Com fita cassete não dá para usar isso, importante. Se fosse com base cassete, seria um processo mais longo ainda. Tá? E assim vai. Tá? E quando terminou, acabou? Não acabou. Aí ele vai ter que chamar 700, que é uma outra subrotina, que agora eu preciso voltar para o decimal, binário decimal. Aí ele vai fazer. Como é que ele faz? Eu passo para ele, olha lá, a variável BI_string, que tem o binário. Aí ele pega primeiro o tamanho o len, né, para pegar o tamanho da variável. Aí eu não vou entrar em detalhe aqui não, tá? Porque o objetivo aqui não é ensinar como converte de decimal para binário, nem para decimal. Se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo de outro dia só sobre isso, se vocês quiserem, tá? Mas acredite que funciona, tá? Funciona muito bem, tá? Acredite, isso aqui é uma rotina que vai pegar aquela string que tem um número em binário e vai devolver uma variável numérica, variável D, que vai ser o decimal correspondente àquele binário. E acredite, já testei e funciona, tá? Dou minha palavra. Tá bom? Para a gente não ter que entrar nos meandros aqui da coisa, tá? Então ele devolveu em decimal. Aí o que ele vai fazendo? Tá vendo? Ele vai fazer a linha, ele vai montando a linha. Vamos voltar para o começo para vocês não perderem o fio da meada? Aqui, ó. A gente foi e voltou tantas vezes que já deve até se perdido. Aqui, ó. Ó. Lembra que eu pulei as 3 primeiras linhas porque só tinha tudo verde, então não tinha nada que inverter? Eu inicializei uma variável chamada LString como nula, tá? Aí eu vou fazer linha por linha. Lembra? Aqui, ó. Dessa posição P até P63. Só uma linha. Não vou ler a tela inteira de uma vez, não. Vou ler só uma linha. Tá? Por quê? Porque eu quero fazer espelho. Tem que ser linha a linha. Tá? Aí ele viu que estava entre... Era bloco gráfico, passou para binário. Aí trocou os bits. Trabalheira do cachorro. Tá? Aí chamou a outra rotina para passar para decimal de volta, do binário resultante dessa inversão de bits. Tá? Aí sim, aqui lembra que a string que era nulo? Ele vai começar a montar a linha aqui. A string mais o CHR string do D, que aqui o D já tem o código do bloco invertido. Quando termina, aí ele vai pocando aqui, ó. Ah, não, desculpa. Já ia falar besteira. Não, aqui simplesmente não é nada demais. Simplesmente é o seguinte. Para eu saber onde ele está, lembra que eu falei, ele deu um poke na posição que ele está varrendo, com 42, com o asterisco? Aqui ele devolve o caractere lá, só para não... Assim o asterisco vai andando, e deixa a imagem intacta, entendeu? Só para isso, tá? O importante aqui está nessa linha 80, ele vai somando linha a linha, só que lembra que a linha vai estar invertida, né? Eu estou pegando aquele... Lembra daquele desenho? Eu estou pegando uma linha inteira, cada bloco, e estou gerando uma string que tem cada bloco daquele, no lugar de cada bloco daqueles, o bloco que é o espelho dele. Isso não é o espelho, isso vai dar um espelho maluco, psicodélico, tá? Por quê? Porque está tudo ao contrário, lembra que eu tenho que trocar as posições assim, para fazer um espelho de verdade. Então, quando eu terminar esse processo, olha só o que ele vai fazer. Uma outra variável L2 string, vou correr, a linha tem 64 caracteres, então ele vai de 1 a 64, ó, ele vai pegando o midstring da LString, que foi a linha que ele resultou, mas ele vai de trás para frente. Vai de trás para frente. E aí sim,
Aqui é só para checar se eu não estou na última linha, esse 16.320, a posição de memória do canto inferior esquerdo aqui, tá? Eu já calculei, tá? É só para checar se ele não está na última linha da tela, porque na última linha requer tratamento especial, por causa daquela última posição aqui. Então, se ele está até a linha anterior, ele vai imprimir, para usar o próprio print arroba, tá? P-560, porque print arroba é a posição de 0 a 1023, né? Então eu tenho que tirar o endereço de memória aqui. A linha já invertida, que é o L2 string que eu montei aqui. É meio complicado, eu sei, tá? É complicado mesmo, ainda mais é um porre, porque é lento para burro, tá? E aí ele volta. Agora, assim, aí ele imprimiu a linha invertida, aí ele volta para 130. Ah, não, ele volta não, ele pula, desculpa, ele pula essa linha aqui, falei besteira. Aí ele vai passar para a linha de baixo, mais 104. Aqui, se o P é menor que a última posição, que é o cantinho aqui, então limpa a variável, que onde ele vai acumulando, né, os caracteres aqui da linha, e volta para 40. Vai fazer um novo for, agora na linha de baixo, né, porque eu atualizei o P aqui. Tá? Aquele método que vocês já estão careca de conhecer, né, que eu sempre faço. Tá? E aqui aí acabou. Aqui é só para ficar a imagem na tela, mas na verdade ele voltou para cá. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o P não vai ser menor que 16.320, quer dizer que ele chegou na última linha. Então, aí ele vai imprimir, vou usar o left string, ele vai imprimir só os 163 primeiros caracteres. Por quê? Porque eu não posso usar print na última posição, lembra? Aí na última eu dou o famoso pogo 6383, ask write string, validor string, long, ou seja, o último caractere da string. Pum. Vamos rodar? Eu não vou rodar inteiro não, porque é tão lento que é um porre, tá? Olha só, olha a velocidade. Fantástica. Ele está pegando posição por que demora tanto? Porque cada posição ele está dando um pique, gerou um número decimal, que é o código do bloco. Aí ele passa para binário, corre a string que tem o binário e vai invertendo par por par de bit. Aí obteve outro número binário, que está uma string. Aí converte para decimal de novo. Tá? Aí sim ele vai gerando a string que vai ter a imagem invertida. E mesmo assim vai estar ao contrário. No final ele vai ter que fazer uma cópia dessa string de trás para frente para gerar uma imagem realmente no espelho. Tá? Quer ver? Vamos esperar só acabar a primeira linha. Não se preocupe, eu não vou rodar tudo não. Eu não sou louco. Tá? Eu posso dar uma acelerada. Esse simulador tem uma vantagem que no Testa de Verdade você não tem. Que ele tem uma função turbo aqui, ó. Olha lá, ele vai imprimir, ó, inverteu, viu? Ó, eu vou dar uma acelerada aqui. Peraí, tô apertando. Ah, não é aqui, é aqui. Ó, vou dar uma acelerada aqui. Porque senão vocês não vão aguentar de tanto esperar. Mesmo assim demora pra cacilda, né? Olha que absurdo. É um processo muito lento, né? Muito, muito lento, inviável na prática, tá? Estou mostrando só como uma curiosidade acadêmica, tá? Mas ele está invertendo, você está vendo que eu estou invertendo a imagem, fazendo o espelho dela, bonitinho. Só que demora, né? Eu não vou esperar tudo não, tá? Eu não tenho paciência, acho que vocês têm menos ainda do que eu, tá? Mas tá invertendo, olha como tá ficando bonito. Vou dar um break aqui, chega. Tem uma forma rápida de fazer isso? Tem, graças a Deus. É o truque sujo que eu falei. Como é que é? É o seguinte. Olha pra cá. Aliás, não olha pra cá não, olha pra cá. Olha só. Em vez de mandar o computador, já que o computador é uma lesma, em vez de mandar ele fazer o trabalho, eu vou fazer o trabalho por ele. Como é que é isso? Eu vou criar uma variável indexada, tá? Aqui são, lembrando, são 64 caracteres, tá? Então eu posso usar um DIN e criar uma variável indexada, numérica, um DIN, parênteses, 63, tá? Por quê? Porque começa na posição 0. Em que cada posição eu já coloco ali a informação de qual é o espelho de cada bloco. Quer ver como é que isso funciona? Olha só, eu vou mostrar. Então, pessoal, olha só qual é a ideia aqui, tá? Uma ideia totalmente diferente daquela
forma anterior que a gente fez, que era uma forma muito cartesiana, muito matemática. Não, pego o binário, vou trocando bit a bit, faço espelho. Na teoria, lindo. Na prática, inviável, muito lento, tá? Então, o que eu fiz? Olha aqui, eu criei um DIN, GR, eu criei uma variável, pode ser o nome que você quiser. Eu chamei de GR porque lembra de gráfico, tá? GR 63. Por que 63? Porque, você sabe, a variável indexada vai de 0 até o número que você colocar. No caso aqui ele vai de 0 até 63, tá? GR, eu vou ter de GR0 até GR 63. Certo? Então, eu tenho que, como é maior do que 10, eu tenho que dimensionar. Tá? Se você não usar o DIN, você sabe, né? Só vai até 10. Então, se você usar uma variável sem usar o DIN e chamar com um número maior do que 10, dá erro. Tá? Então, aí eu vou mandar ler os números aqui, tá? Com o read. Onde tem o read, significa que tem um data. Onde é que está o data? Vou mostrar. Espera aí. Depois a gente volta, tá? Aqui, ó. Ó, isso aqui é o O do Borogodó, tá? Ah, não, aqui já é o desenho, tá? Só até 930, aqui, list 900 até 930. O que é isso? Isso aqui é uma tabela, eu criei uma tabela de blocos gráficos, uma nova tabela, assim como aqui eu tenho uma, vamos dizer, tá vendo? Aqui eu tenho uma tabela, né? Os blocos estão numerados de 128 até 191, tá? Nessa ordem aqui, que é a ordem natural deles, que é como eles são chamados no computador, ou por CHR-string ou por poke no vídeo, tá bom? Eu criei uma nova tabela, já indicando na mesma ordem qual é o bloco espelho de cada bloco. Então, qual é o espelho de 128? É ele próprio, concorda? Isso aqui é totalmente simétrico. O espelho dele é ele mesmo, né? Imagina refletir ele no espelho, né? Então, qual é o primeiro data? 128. Ó, 129. Qual é o espelho dele? 130. Esse aqui tá fácil, né? Imagina que tem um espelho bem aqui no meio, tá? Um espelho do outro. Então, moleza. Então, o segundo bloco na minha nova tabela, aqui, ó. O primeiro é 128 mesmo. O segundo é 130, que é a imagem desse cara aqui, tá? E que é a imagem do 130 é 129. Reparou que tá em ordem trocada? Ó, 130 a 129. Quem vai ser o próximo? Esse aqui é simétrico, então o espelho dele é ele próprio, 131. Tá aqui, tá? Só vou fazer mais alguns aqui. Ó, 132, qual é a imagem dele? É o 136 aqui, ó. Tá vendo que isso aqui é o espelho desse? Então, o próximo é 136. E assim vai, entenderam a ideia? O próximo aqui seria, ó, eu estava em 131, não é isso? Não, estava em 132, 136. Ó, 133, que é a imagem dele? 138. Então, depois daquilo, ó, 136, 138, entenderam? E assim vai, e assim vai. Você vê que não está em ordem crescente. Quem olhar isso aqui, sem saber de onde eu tirei isso, não vai entender nada. Vai falar, que ordem? Parece que está aleatório, mas não está aleatório, tá? Está exatamente, cada número aqui corresponde ao mesmo bloco que estaria na ordem convencional, porém é o código do bloco espelho dele. E o último, é claro, que é 191, porque o bloco cheio é o espelho dele próprio, né? Quer ver? Só para você testar, aqui é o penúltimo, olha lá. Ó, o penúltimo é 190, tá certo? Que é o espelho dele, 189. Por acaso tá um na frente do outro aqui. Isso aqui deu um acaso, tá? Olha lá, você vê que, ó, 189, 191. Tá vendo? E o anterior? Aí vai ser 190, porque é o espelho dele aqui, ó. Esse aqui não tem espelho, é o 188, então é o próprio, ele é simétrico. Tá aqui, 188. Vamos indo para trás. E antes dele, 188, aqui, ó. Pera aí. 188, 187. Quem é o espelho de 187? Esse seria tipo um C. Aqui, 183. Que é o que eu pus aqui. Entenderam? Isso aqui é o que eu chamo de um truque sujo que funciona muito bem. Por que truque? Porque em vez de eu mandar o computador fazer a inversão bit a bit,
Eu já fiz o cálculo, para, entre aspas, para ele. Eu já estou dando para ele a solução do problema. Tá? Olha só, seu burro. A ordem dos blocos em espelho é essa aqui. Tá? Então, o que eu faço? Simplesmente mando ler. São 64 blocos, numerados de 0 a 63, read GRI. Tá? Um forzinho aqui. Por isso que eu dei o din antes, porque eu vou precisar de 64 posições, né? De 0 a 63. Tá? Tendo isso, metade do caminho já está andado. Tá? Aí agora ele vai fazer aquela rotina de ler os datas, sim, do gráfico, dos blocos gráficos, como vocês já estão careca de conhecer. Tá? E aí, o que vai acontecer? Até aqui nada demais, ele deu um ink string, é só para a tela ficar fixa aqui, até eu apertar espaço. Quando eu apertar espaço, aí ele vai fazer o espelho. Como é que ele vai fazer? Ó, primeira posição, 15.360, né? Topo da tela. Olha só, eu vou correr de 0 a 31. Mas que diabo é isso? É o seguinte, uma linha tem 64 caracteres, não é isso? Como eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar cada bloco, eu vou ler posição por posição, tá? Imagina uma linha aqui de gráfico, tá? Eu vou ler posição por posição, e cada uma eu vou ter que ler ao mesmo tempo aqui e aqui. Assim, a primeira junto com a última, a segunda junto com junto com a penúltima, a terceira junto com a antepenúltima e assim por diante. Assim. Então o for só tem que ir até a metade do caminho. São 64 caracteres, porém eles são numerados de 0, né, as colunas do CTR-80 são numeradas de 0 a 63. Tá certo? Tá? Então, 64 por 2 dá 32. Como é numerado de 0, a metade vai dar em 31. Entendeu agora? Ah, o mistério se desfez. Tá? Então, eu vou ler só até a metade da tela. Tá? Quer dizer, na verdade eu vou ler tudo, mas o for só precisa ter metade da tela, porque é uma operação conjunta. Eu sempre tenho que ir trocando par com par. Porque não basta só inverter o bloco gráfico, eu tenho que inverter a ordem dos blocos. Né? O primeiro tem que virar o último, o segundo tem que virar o penúltimo, assim por diante. E além do primeiro ter que virar o último, ele tem que virar espelhado. O segundo tem que virar o penúltimo espelhado. O terceiro tem que virar o antepenúltimo espelhado. Entendeu? Por isso a gente tem que ir lendo par a par, assim, até chegar no meio. E o meio é 31. Tá? O meio da tela, como é um número par, né, de posições, 64 posições, você não tem uma posição central, você tem duas posições centrais, correto? Que é a 31 e a 32. Tá? Então o que ele faz aqui? C1, chamei de C1, é igual a pique. P mais I, por quê? Sempre somando P, porque eu estou em 15.360. Lembra aquele truque? Eu vou de linha em linha. Tá? Então vamos fazer a primeira linha primeiro. Tá? 0 a 31. C1 igual a pique, P mais I. C2 igual a pique. Olha só, 63 menos I mais P. Talvez ficasse mais claro se eu escrevesse P mais 63 menos I. Tá? Por quê? Esquece o endereço por enquanto. Imagina que a primeira posição é 0. A última é 63, correto? Então, esquece o P aqui, tá? O P é para dar o endereço, tá? Se fosse só I, tá? 0. 63 menos 0 é 63. Então eu tenho o par, a primeira e a última. Se o I fosse 1, 63 menos 1, 62. E assim vai estreitando, entendeu? Vai até chegar nos dois no meio aqui, tá? Quando eu tiver em 31, olha só o que vai acontecer. Esquece o P por enquanto, tá? Faz de conta que não precisa usar o endereço, tá? É como se fosse só a posição a coluna mesmo aqui, pura e simples, tá? Eu não estou indo até 31? Quanto que dá 63 menos 31? 32, isso é o que eu falei. O último par é o centrinho da tela aqui, o centrão da tela, tá? É a coluna 31, 32, tá? Mas eu tenho que somar P sempre, por quê? Para ter o endereço. Lembra que o endereço começa em 15.360. Então, eu tenho que somar o endereço. Tá? Olha o truque agora. Agora que vai entrar o truque sujo. Olha só. O que eu vou botar aqui? Ó. Aqui, até aqui vocês entenderam, né? Eu só li
o vídeo, né, a posição de memória, eu estou usando 15.360, então eu li a posição de memória aqui, eu estou começando a primeira linha aqui, da primeira posição e da última, tá? Li quem são os blocos gráficos aqui, imaginando que eu tenho um desenho aqui na tela, tá? C3 agora vai ser GR, lembra da nossa variável que eu li no data aqui? Qual posição? Ó, C1 não é o código do bloco que está aqui, eu preciso do espelho dele, então é de C1. Só que C1 já está em código de bloco gráfico, começa 128. Enquanto que o GR vai de 0 a 63. Então eu tenho que tirar 128 aqui, porque quando for 128 vai ser a posição 0, quando for 129 vai ser a posição 1, e assim por diante, até chegar em 191, que vai ser a última posição. Print 191, né? Menos 128, 63, que é a última posição do GR. Lembra que o GR era até aqui, de 0 a 63? Entenderam? Eu tenho que fazer isso menos 128 para ter o índice correto do GR aqui, tá? Porque aqui eu tenho um código de um bloco gráfico. Imagina que veio, sei lá, veio 130. Ah, mas 130 corresponde a qual posição? Né? 130 menos 128. Ah, é o terceiro, vamos dizer assim, bloco gráfico, que começa em 0 a contagem. Então vai ser GR2, que é o terceiro gráfico, o terceiro bloco, tá? GR0 seria o primeiro, GR1 o segundo, e assim por diante, tá? E o C4 vai ser o GR, mesma coisa, só que com C2. A ideia é a mesma, menos 128. Então aqui eu já tenho os espelhos. Olha que interessante, aqui eu já tenho os espelhos. Esse é espelho desse, esse é espelho desse. Esse é o primeiro da fila, da linha, esse é o último da linha. O que a gente vai fazer agora? Opa, trocar. Olha só. Ah, não, primeiro, eu sempre esqueço disso. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, tá? Só para a gente não perder a sequência. Tá? Chegamos até aqui, tá certo? Primeiro, ó, eu estou dando pique no P mais I, correto? Eu pouco ali o 42, que é o meu asteriscozinho. É só para saber onde eu estou, saber onde é que o micro está, tá? Aí depois, agora sim, eu vou focar na mesma... O asterisco vai aparecer e vai sumir. É só para ir vendo onde o micro está lendo, tá? Porque em seguida que eu poquei o asterisco, não tem problema pôr o asterisco, porque eu já tenho o código original da posição, não perdi ele, tá vendo? Em seguida, eu vou focar nessa posição, que no início vai ser o canto superior esquerdo da tela, C4. C4 é o que? É o espelho da última. Então, assim, peguei o espelho daqui e joguei para cá. E o mesmo ao contrário, aqui, ó, 63 menos I mais P. Lembra que isso aqui dá o... P é 15.360, tá? Mais 63 menos I, para eu ter a última posição. C3, que é o espelho da primeira. Estou trocando. Mas não basta só trocar os blocos, eu tenho que pegar o espelho dele. Eu tenho que inverter o bloco e jogar ele para cá. E tenho que inverter esse daqui e jogar ele para cá. Entendeu? Next. Então ele vai fazer a linha inteira. Esse for, ele vai correr uma linha. Tá? Aí, velho truque de sempre. Pego a P mais 64, porque ele era 15.360. Agora ele passou para o endereço inicial da segunda linha. Verifica se ainda não está na última linha, porque a última linha... Ah, não, verifica se ainda está dentro da tela, se não acabou, tá? Porque 16383 é o endereço da última posição da tela. Então, se o P é menor, então não acabou. Então, continua. Volta para 40. E vai começar tudo outra vez. Lembrando que conforme esse for, ele vai correndo a linha toda, tá? Por exemplo, quando o I igual a 1, aqui ele vai fazer pique de 15.000... Vamos supor a primeira linha, tá? Só para exemplificar. Pique de 15.361. E aqui vai ser pique de 15.360 mais 63 menos 1, mais 62. Ou seja, eu estou vindo para cá. Aqui está dando para cá, aqui está dando para cá. Tá? Aí com a minha tabela GR, né, vamos dizer assim, pegando o código do bloco aqui, menos 128, para ter o índice correto, né, do GR, eu já me dá o espelho automaticamente, aqui também. E aí na linha seguinte, não na linha seguinte, mas depois que eu mostro o asterisco ali, eu pouco do lado de cá, né, o lado de cá vai avançando assim, o lado de cá vai avançando assim, tá? Aí vamos dizer, eu estou na segunda posição, eu vou pocar o espelho da penúltima,
né? Inverti, joguei para a segunda. E na penúltima eu vou pegar o espelho da segunda. Sempre trocando, né? Para poder ter um espelho. Tá? E volta. E assim ele vai, assim. Aí quando acabou, ele faz linha por linha, tá? Linha por linha, linha por linha, linha por linha. Aí soma 64. Vai chegar uma hora que ele vai estar no... Como ele está só usando poke, repara o seguinte, essa rotina ela é até melhor nesse sentido, não tem print. É só poke. Então eu não preciso tomar cuidado com a última posição, porque é tudo poke. Ele vai pocando, até chegar no final, não vai ter problema nenhum. Poke não faz subir tela, lembra? Então, vai chegar uma hora que eu já vou estar na última linha. Quando acabar a última linha, eu vou somar P igual a P mais 64, vai passar de 16,383. Então, aí acabou. Ele não vai mais voltar. Aí dá goto 30. Por quê? Volta para o Inky String. Por quê? Porque eu posso querer... Gostei da brincadeira, posso querer inverter de novo. Quer ver rodando? Vamos lá. Olha que bonito. Então temos o desenho aqui, mais famoso da história das alturas, né? Obra-prima aqui do grande artista, que só esqueceu de assinar aqui embaixo. Vou apertar espaço, aí vai começar. Ó, o asterisco vai correndo, vai correndo. Repara que você vai até o meio da tela. Por quê? Porque ele vai lendo de par em par. Olha ele invertendo, que bonito. Muito mais rápido do que aquele método português, né, de usar o binário, né? Olha que legal, que bonito. Você sabe que a primeira vez que eu vi isso rodando eu fiquei até emocionado. Tô falando sério. Porque foi eu que inventei isso. Quando a gente cria uma coisa e funciona, a gente fica emocionado. Olha lá, inverteu. O cara virou de lado. Aí você, não, eu gostava mais como era antes, então vou inverter de volta. Repara que o asterisco só corre até meio da tela. Por quê? Porque para cada passão que ele já lê automaticamente a correlata do outro lado. Olha lá, ele invertendo, olha lá, ele espelhando de novo. Olha que bonito. Até 70 tem baixa resolução, é monocromático, mas dá para se divertir um pouquinho, né? Não é legal? Eu acho fantástico, não é porque eu inventei não, mas eu achei muito legal. Desculpe a falta de modéstia aí, mas é que isso aí eu achei muito legal mesmo, tá? Muito bom. Agora a gente pode dar um passo mais além. Quem inverte assim, também pode inverter assim. Ou seja, gerar a imagem de cabeça para baixo. Como é que a gente faz? Mesmo método. Uma vez que eu criei a ideia aqui, ó, lembra? O truque todo está nos datas aqui, ó. Ó. Isso aqui é o núcleo, é o centro do nosso algoritmo aqui, que inverte a tela. É uma sequência, são os códigos dos blocos gráficos na ordem já espelhada. De forma que eu tendo o código do bloco na orientação original, se eu chamar gr, entre aspas, o código menos 128, né, porque começa de 0 e vai até 63, sempre lembrar disso, né, eu já tenho o espelho dele. Ora, então por que eu não faço uma outra tabela, em vez de botar o espelho, eu botar a imagem dele de cabeça para baixo? Porque é só fazer. Assim, o que dá mais trabalho é montar essas datas aqui. Eu fiquei pastando um tempinho fazendo isso, porque eu tinha que ficar olhando essa tabela aqui, ó, e indo um por um, vendo qual é o código. Aquela história, o tempo que ele perderia fazendo aquelas trocas de bit, lembra? Bit a bit. Eu fiz, esse trabalho eu fiz para ele. É como se a Santana fosse um aluno meio burro, eu chegasse para ele falar, olha, isso aqui é muito difícil, então eu vou fazer para você, tá? Já vou te dar pronto. Faz a partir daqui. A ideia é essa. Então eu posso fazer uma coisa, eu posso pegar, por exemplo, esse aqui, ele imagina dar um flip aqui no bloco, tá? Quem é o bloco flipado aqui? É esse aqui. Então, o primeiro sempre vai ser igual, porque ele é simétrico. Então, eu vou fazer um data 128, depois vai ser 144, é o de cabeça para baixo desse aqui. Depois vai ser desse camarada aqui, vai ter que ficar catando, tá? É meio chato. Mas você precisa fazer uma vez só. Essa aqui é a vantagem. Aqui, ó, vai ser 140, 160. E eu já fiz, claro, não é perder tempo, eu já fiz. Quer ver? Olha só. Já fiz um programa que faz os dois juntos, faz as duas coisas. Já que é para
fazer, a gente faz tudo de uma vez. Olha lá que legal. Cadê? Estou à procura. Efeitos. Muito a propósito, chama-se efeitos. Tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso passar esses programinhas aí, tá? No grupo, tá? Para quem. Ah, não vou dar run, não, vou dar só download. Porque eu não quero carregar, não quero que ele rode direto, quero mostrar a listagem primeiro. Tá? Para quem faz parte do grupo de TRS-80, eu posso passar os programinhas aí, se vocês tiverem interesse, tá? Agora, o certo seria vocês queimarem um pouquinho a cabeça com os conhecimentos que eu passei aqui e vocês mesmo programarem aí, né? Deixa de ser preguiçoso, senta a bunda na cadeira e faz. Né? Mas se quiser eu passo, não tem problema não, tá? Eu não tenho nenhum problema com isso não, tá? Olha só o que eu fiz aqui, ó. E lembra, a primeira, aqui é igual. GR é o DIN, eu estou dando um DIN, tá? No GR, os dois têm o mesmo tamanho, 63. Por quê? São 64 blocos, vai de 0 a 63. O primeiro vai ser a imagem espelhada e o segundo é um outro array, tá? Que vai ser a imagem de cabeça para baixo, invertida do bloco. Quer ver? Vamos descer. Por enquanto não liga para isso aqui não, tá? Vamos ver os datas. O que me interessa são os datas, tá? Olha lá, espelho, eu botei até um REM para ficar mais fácil, senão depois a gente se perde, tá? Aliás, isso é uma ótima prática de programação, viu? Quando for fazer um programa longo, encha de REMs, tá? Descrevendo muito bem o que faz cada parte do seu programa, porque depois de 10 anos você vai pegar a listagem do programa e vai ter que querer entender, você não vai entender porra nenhuma, tá? Então é bom botar REM, tá? Esse aqui é o mesmo que vocês já viram antes, tá? São os datas do espelho da imagem, ou seja, é uma nova tabela de blocos gráficos e que cada posição dessas aqui corresponde na tabela original ao espelho do bloco aqui. Tá? É o código do espelho, do gráfico que é o espelho dele. E aqui, ó, inversão de cabeça para baixo. Novos datas. Fiz a mesma coisa, tá? Sai catando, né? Olha lá, o primeiro sempre é 128, o último é sempre 191. Por quê? Porque são dois blocos que são perfeitamente simétricos, tá? Ok, isso aqui não tem espelho e não tem de cabeça para baixo, é igual, tanto faz. E o 190 é a mesma coisa, tá? Se você inverter ele no espelho ou virar a cabeça para baixo, é ele mesmo, então não muda nada, tá? Agora, quer ver? Só para vocês terem um feeling da coisa aqui, ó. O segundo, ó, 129, quem é de cabeça para baixo? 144. Você vê que o segundo data aqui é 144. O terceiro, 130. Quem é de cabeça para baixo? Seria o último pixel aqui. É 160. Então o terceiro aqui é 160. E assim por diante. Tá? O penúltimo aqui, só para vocês terem um feeling aqui. Ó. 190. Quem é de cabeça para baixo? Vamos procurar... Não, esse aqui está invertido. É chato, né? Ter que ficar catando. O que eu falei, a vantagem é que você faz uma vez só. Uma vez que você fez o data e salvou, tá salvo, meu amigo. Para a eternidade, né? Enquanto a mídia durar. Aqui, cadê? Nem eu tô achando essa porcaria. Puta merda. Se alguém aí... Pô, pera que não dá pra falar com você. Ah, tá bem aqui, ó, idiota. Tá aqui, ó. É o 175. Tá? O espelho do penúltimo é o caractere 175. Espelho não, desculpa. O invertido, se você flipar ele assim, dar um flip nele de cabeça para baixo, é 175. Então, olha só, o último é 191, o penúltimo é 175. Entenderam a lógica? E como é que ele vai inverter? Olha só. Eu vou dar um wink string. Esse colchete aqui é quando você aperta seta para cima, tá? Quando você aperta no terceiro modelo 3, quando você aperta seta para cima, ele imprime esse colchete aqui, tá? Então, isso aqui é para, se eu apertar a seta para cima, ele vai fazer a inversão. Para dizer que eu quero inverter de cabeça para baixo, tá? Mas se eu apertar espaço, ele vai fazer o espelho. O espelho vocês já conhecem, não vou mostrar de novo. Tá? Tá vendo? Se for diferente, primeiro ele vê se a seta para cima. Se for diferente de espaço, se não é, se for diferente de espaço, então nenhum dos dois sai e volta para o ink string, ok? Então aqui, essa sequência aqui de 35 para baixo, ó, eu mesmo falei, eu mesmo não fiz, tá? Eu tinha que ter botado um REM aqui dizendo, ó, inversão em espelho, tá? Mas aqui vai para 100, vamos para a linha 100 então. Tá? Aqui acho que eu botei, não botei, eu sou uma besta, eu tinha que ter botado um REM aqui, mas tudo bem. Tá? Aqui, olha só o que eu vou fazer.
Aqui já é um pouquinho diferente. Por quê? Porque como a inversão de cabeça para baixo, em vez de eu ir indo linha por linha, eu vou ter que ir indo coluna por coluna. Então é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque as posições de memória são numeradas sequencialmente em linha, em coluna. Tá? Então eu vou ter que fazer uma coisa meio mandrake aqui, meio diferente. Então a primeira posição é 15.360 e eu botei P1 igual a 16.320. Quem é 16.320? Eu já fiz a conta. É a posição de memória correspondente à última linha da tela, tá? Primeiro caractere. Então eu estou na mesma linha, estou na mesma coluna, mas na última linha da tela, tá? Então aqui eu vou fazer uma continha. Na verdade eu vou ter que fazer 2 fors aqui. Tá? É mais complicado, porque pela forma como a memória do vídeo é organizada, né? Ela é organizada em coluna e não assim, tá? Então eu tenho que fazer um for duplo e fazer uma continha. Eu vou correr coluna por coluna 0 a 63, tá? Para cada coluna, aí sim, eu vou correr linha a linha de 0 a 7. Por que 7? São 16, a mesma história, são 16 linhas. Como eu tenho que ir trocando bloco a bloco, eu só vou ler até metade. É par com par, lembra? Par com par. Aqui, em vez de ser espelho, vai ser com o de cabeça para baixo. Vai. Metade de 16 é 8. Como começa em 0, então eu só vou até a linha 7. O último par que vai chegar aqui vai ser a linha 7 com a linha 8, que ele vai trocar. Entendeu? Então, aqui, ó. Aí ele vai fazer a continha aqui, ó. PA, que é a posição atual, vamos dizer assim, é P0, 15.360, mais I, que é a coluna, é a linha que eu estou, vezes 64, mas lembra dessa fórmula para você localizar qualquer coisa na tela? Então agora estamos usando ela, tá vendo? I é a linha vezes 64 mais coluna. E a coluna vai de 0 a 63. Tá? Então, para cada, assim, o primeiro for corre coluna a coluna até o final. O segundo for corre linha a linha, dentro daquela coluna. Tá? E eu vou calculando a posição dessa forma aqui. Por quê? Porque não é linear, ele vai dando saltos. Vai de 64 em 64. Né? E a PB, que é PA porque é a de cima. PB é a correlata de baixo. Que lembra que eu vou trocar uma com a outra? PB vai ser a P1, aqui a última posição. Por isso que eu botei aqui esse 16.320, porque é a última posição aqui embaixo, menos I, que é o quanto é a linha do for, tá? Porque se eu estiver na primeira é a última, se eu estiver na segunda é a penúltima, assim por diante. Então tem que fazer o final menos I, né? P1 é a final, 16.320 menos I, vezes 64, tá? Mais a coluna. Tá? É meio chatinho isso, tá? Porque envolve um cálculo um pouquinho mais trabalhoso. Mas acredite, funciona. Tá? Vocês vão ver, inclusive. Tá? Aí é a mesma coisa, eu vou ler o pique da posição de cima, em C1, e C2 vai ler o pique da posição de baixo. Aí, próxima linha, assim, eu vou imprimir o asterisco para eu saber onde ele está, que é código 42, e logo em seguida eu pouco de volta o mesmo caractere, tá? É só o asterisco aparece e some, e volta ao mesmo caractere que estava antes, tá? Só para saber onde estava. Agora eu vou começar a brincadeira. Isso aqui nem precisava, teoricamente, tá? Aí vai começar a brincadeira. Ó, na posição A, lembra, tá lá em cima. Eu vou pegar CB, que é o array que tem os blocos de cabeça para baixo. C2, que é o de baixo, menos 128, para ter o de baixo invertido, e vou jogar ele lá em cima. CBB, que é a posição, vamos lembrar, lá de baixo. CB, que é o array que tem os blocos de cabeça para baixo. De C1, que é lá de cima, invertido de cabeça para baixo. Entendeu? Pegou esse bloco, inverteu de cabeça para baixo, botou aqui embaixo. Pegou esse bloco, inverteu de cabeça para baixo, botou lá em cima. É mais complicado, eu sei. Tá? E next year. Tá? Próxima linha. Aí ele vai fazendo assim. A mesma lógica do outro, só que agora em linha. Ele vai fazer assim. Até o meio. Invertendo, de cabeça para baixo. Aí quando acabou a linha, vai para a próxima coluna. E começa tudo de novo.
Aí aguentou 30. Por que ele vai para aguentou 30? Porque acabou. Aí ele volta para o Ink String. E esperar para ver o que você quer. Quer inverter de novo? Gostou da brincadeira? Vamos ver? Vamos ver rodando? Olha lá. Isso para explicar num vídeo talvez seja um pouco complicado, tá? Já é mais... Ó, vou apertar a seta para cima, hein? Atenção. Ele vai virar de cabeça para baixo. Ó. O asterisco está mostrando onde ele está lendo. Tá? Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, começou. Olha que legal. Inverteu, 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 inverteu. Perfeito! É claro que podia chegar um idiota engraçadinho e falar: oh, por que você não pega o monitor e vira de cabeça para baixo? Aí eu mandava ele tomar naquele lugar, mas tudo bem. Pronto, a imagem está de cabeça para baixo. E agora ele voltou lá para o Ink inicial. Eu posso fazer o que eu quiser. Agora vamos inverter, vamos fazer espelho? Olha lá. O espelho do de cabeça para baixo, olha lá. Que seria como se eu tivesse pego a imagem original e rodado ela assim, né? 180 graus. Olha que legal. A gente pode brincar quanto quiser aqui. Inverte, espelha. Quer dizer, só esses dois, tá? Por enquanto. E vai até o fim, né? Porque ele não sabe que embaixo não tem mais nada. Ele tem que rodar a tela inteira, tá? Pronto, acabou. Tá de cabeça para baixo. E espelhado. Agora eu inverto de cabeça para baixo de novo. Eu posso ir brincando assim, entendeu? Para ele tanto faz o que está na tela. Ele vai pegar e vai fazer o que você mandar. Quer que inverta de cabeça para baixo? Ele inverte. Quer que espelhe? Ele espelha. Ó, vai inverter de volta. Aí ele vai ficar de cabeça para cima, porém espelhado. Lembra que eu tinha mandado espelhar? Olha que legal. Tá? E para terminar, vamos voltar para o desenho original. Vou espelhar de novo. E lá vai, lá vai, lá vai. Agora, para mim, eu já estou até acostumado, mas a primeira vez que eu fiz isso, quando fiz. Vocês imaginam que não deu certo de primeira, lógico, né? Na hora que eu acertei tudo, na hora que deu certo, quando eu vi a coisa funcionando, eu fiquei doidão. Fiquei, caramba, fiquei emocionado mesmo. Você vê que um terceiro pode deixar um homem emocionado. Uma boa programação. Um programa é uma criação, né? Programar é arte, tá certo? Quando a gente cria um bom programa, é como se eu tivesse criado, de certa forma, uma obra de arte. Então, a gente fica orgulhoso dela. Então, permita-me ter um pouquinho de falta de modéstia só dessa vez, tá bom? Então é isso. Tá aí. Eu falei que vocês iam ficar surpresos com esse vídeo. Eu acho que esse surpreendeu todo mundo, né? Não sei se alguém já fez isso antes. Em Basic, tá? Que é pegar uma imagem e brincar com ela, né? Fazer espelho, inverter de cabeça para baixo. E tudo usando um truquezinho muito simples, que é criar dois arrays. Em cada array eu guardo uma tabela de caracteres de blocos gráficos que corresponde, num primeiro caso, aos blocos que são o espelho do bloco original que ocupa aquela mesma posição, e no outro caso, o outro array vai guardar uma tabela de códigos, né, de blocos gráficos, que corresponde ao bloco virado de cabeça para baixo, aqui já é a imagem, tá? Que estaria naquela mesma posição, na tabela original. Não é legal? Muito legal, né? Eu me diverti pra caramba fazendo isso. Também gastei hora pra burro, tá? Mas até acertar. Mas na hora que acertei, foi alegria geral. Tá certo? E acho que já tá de bom tamanho, já fizemos coisa pra caramba, tá? Ainda falta falar dos caracteres especiais, mas isso eu vou deixar pro próximo vídeo, porque senão haja paciência de todos nós, né? Bom, gente, então é isso. Então, hoje não, quer dizer, não sei que dia que você está vendo isso. Bom, então,
Com essa aí, a gente terminou a parte 3 da nossa série Memória de Vídeo do TRS-80, tá? Ainda vai ter uma parte 4 curtinha, que vai falar, espero que seja curtinha, que vai falar sobre caracteres especiais. Isso só vale para o TRS-80 modelo 3, tá? Porque o modelo 1 não tem caracteres especiais. Portanto, se você que está assistindo aí tem um dígitos, tem um DGT-100, um DGT-1000 ou um TR-70 modelo 1, você até pode ver o próximo vídeo, por curiosidade, mas você vai ficar frustrado, porque você não vai conseguir aplicar nada, porque o seu micro não tem caracteres especiais. Sinto lhe informar. Agora, se você tem CP300, CP500 ou o modelo 3 original da Tandy, coisa rara aqui no Brasil, tá? Ou qualquer outro TR-70 que seja modelo 3, aí pode fazer, que vai funcionar beleza, tá? Então, próximo vídeo, caracteres especiais. E agora vocês vão me dar licença, porque eu tô com o meu mais novo brinquedinho aqui. Olha só que bonito aqui, ó. Que beleza. Um Commodore VIC-20 original. Esse aqui é um original mesmo, né? Não é reprodução não. Esse aqui é um VIC-20, veio diretamente da Inglaterra. É 220 volts, tem que usar transformador, tá? Essa aqui é mais nova novidade é ótimo, é a última novidade aqui da minha coleção. Vou ficar maluco. Coitado de mim que tô perdendo meu espaço no meu apartamento aqui, mas tudo bem. Faz parte de que é doido por 8 bits, tá? Então, esse aqui é meu novo brinquedinho aqui, um belíssimo Commodore VIC-20, tá? Eu sei que o VIC-20 tá mais do que ultrapassado, o Commodore 64 já é muito superior, mas história é história, porra. E eu queria também um dia brincar com o VIC-20, dá licença? Então, esse aqui é meu mais novo brinquedo, veio completo, veio com manuais, com tudo que tem direito, tá? Então, essa aqui é minha mais nova diversão. Além, é claro, de continuar brincando com TRS-80, porque TRS-80 para mim é quase uma religião. Mas eu confesso que quando se trata de 8 bits, eu sou infiel, eu sou infidelíssimo, tá? Tem gente que é fiel, tem gente que é MSXero convicto, não, só trabalha com MSX. Tem gente que é TRS Color Zero convicto, não, o negócio é tanto de coco e acabou. Ou então tem gente que é TRS-80 convicto. Não, eu não tenho essa convicção. Eu adoro todos os 8 bits que prestam, vamos dizer assim, tá? Eu sou muito curioso, então eu adoro aprender a mexer no Basic de todos eles, tá? TRS-80, Tandy Coco, MSX, Apple II, TK2, até TK2000, eu sou maluco, eu tenho TK2000 aqui em casa e gosto de TK2000, tá? Como, adoro Commodore, eu sou doido por os Commodores, tá? Eu gosto muito de Commodore. É, dá para perceber, né? É, e assim vai a nossa vida, né? Só falta tempo para mexer em tudo isso. Porque além de tudo eu tenho que trabalhar, né? Vocês acham que a minha vida é só ficar brincando com o computador de 8 bits? Eu faço esses vídeos nas minhas horas vagas. Portanto, não reclamem quando demora um pouco para sair um vídeo novo. Porque eu também tenho que trabalhar para ganhar dinheiro para poder comprar essas coisinhas aqui. Tá certo? Então é isso, gente. Eu espero que você tenha sido aí, tanto a parte 2 quanto a parte 3 desse vídeo tenham sido bem interessantes aí para vocês. Vocês tenham gostado aí da gente brincar com as imagens na tela, fazer espelho, virar de cabeça para baixo. Eu, particularmente, achei isso muito legal, tá? Porque para mim foi um desafio programar esse treco e fazer funcionar. Programar é assim, né? Programar eu falo que é uma frustração só até a hora que dá certo. Parece um pouco com fazer pesquisa científica, né? Pesquisa científica também. Eu já trabalhei com pesquisa científica, graças a Deus não trabalho mais com isso, que não é meu perfil. E pesquisa eu costumo brincar dizendo o seguinte: pesquisa científica é você fazer 1 milhão de experimentos que dão errado, não desanimar, porque uma hora no 1 milhão em 1 milhão em dois vai dar certo e você vai descobrir um troço fantástico. Então, você tem que ter uma paciência que eu, sinceramente, não tenho. Não tenho, tá? Então, por isso eu não trabalho com pesquisa. Já tentei, mas não trabalho mais não. Agora, programar não é muito diferente disso não. Programar é assim, a gente vai tentando. A gente não pode desanimar, tem que ter muita paciência. Agora tá falando sério, agora sem brincadeira. Tem que ter muita paciência, não pode desanimar, tem que ter muita concentração, muita atenção.
Ideal estar sozinho, não ter gente fazendo barulho em casa, barulho é péssimo para desconcentrar. E entender de matemática sempre ajuda muito, tá? Eu sempre brinco que metade de informática é matemática, tá? Por isso que é natural que pessoas de exata, formadas em exatas tendem naturalmente a gostar de mexer com o computador, né? Não é para menos, né? O computador é o bicho mais exato que existe. Ele é tão exato que ele é burro, né? Ele só consegue fazer aquilo que você manda ele fazer. Aliás, não foi eu que inventei essa frase, isso aí muita gente já disse antes de mim. Então é isso. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre caracteres especiais do Terceto Modelo 3. E no próximo, finalmente, a gente vai falar de posições de memória do teclado. Aí a gente vai poder mudar um pouquinho de assunto e vai ser bem legal também, porque é um assunto que eu particularmente gosto muito, tá? Principalmente na hora que a gente junta pique do teclado com pique-poke no vídeo. Aí dá para brincar muito, tá? É isso aí, eu brinco que TR-70 pode ser um micro antigo, pode ser um micro com baixa resolução, pode ser um micro monocromático, mas mesmo assim, para mim é uma fonte de diversão garantida. E olha que eu adoro os outros micros também, hein? Todos aqueles outros que eu falei antes, eu também gosto, tá? Ah, esqueci de falar, tem o TK90X aqui também, Spectrum, também gosto. Vou ficar maluco. Mas é isso aí, gente. Até o próximo vídeo, tá? Tomara que esteja sendo uma coisa legal aí pra vocês, tá? E qualquer coisa, dúvidas, comentários, tá? É só me escrever aí, beleza? Até o próximo vídeo.